Tô de volta aqui no Multishow com a eliminação e chegou a hora de conversar, com Thalita. Thalita, a gente pode dizer que nesse jogo você morreu pela boca? Ah, com certeza. Fui uma pessoa que desde o início eu avisei que eu era polêmica e eu não segurei minha língua, devia ter segurado mais, mas eu fui muito eu lá dentro e não me arrependo nem um pouquinho disso. Ninguém ainda botou a cara pra jogo, eu coloquei a minha. Larga de ser frouxa! Larga de ser frouxa não, filha, eu tô com fome, tu comeu, tu jantou? Você passou por aquela porta, se despediu de todo mundo, menos do Marcelo. O que ele teve assim de tão ruim, de tão decepcionante pra você, na sua opinião, hein? Assim, eu não me despedi dele até pra não fazer com ele uma coisa que ele fez comigo, que eu achei muito errada, que foi a falta de postura. Ele, desde o início, no primeiro dia ele me chamou de deusa, da Atena, de deusa da sabedoria. De Atena, ela virou a rainha das górgonas, que é Medusa. E ao longo do jogo ele foi se afastando, foi criando determinadas indagações na cabeça dele, só que ele em momento algum teve postura de vir questionar isso comigo. Eu tô cansado dessa persecutoriedade, sabe? De qualquer coisinha que você fala, porque é contra mim, é contra mim. Se você encontrasse com ele hoje numa festa, você também não falaria mais com ele ou não? Olha, eu acho que quando a gente está de sangue quente, sangue fervendo, a gente tem atitudes e fala determinadas coisas que de sangue frio e cabeça fria não falaria. Eu não sei se eu falaria com ele, mas se ele tivesse essa capacidade de repente, vir falar comigo, explicar o porquê dele estourar desse jeito, de repente eu acho que eu sentaria com ele para conversar. Não que isso me faria amiga dele de novo. Não sei se eu acreditaria nessa reaproximação. Mas eu adoraria saber o porquê que ele brigou comigo, que eu não sei até hoje. A Thalita, digamos assim, foi uma grande protetora da Gisele durante o jogo. Você faria isso de novo? Você acha que foi certo fazer isso? Tá bem do lado dela, dando força? Assim, certo pro jogo eu acho que não foi, porque eu acabei me prejudicando por comprar uma briga muito cedo com uma pessoa que eu tive um carinho excessivo desde o início. Eu não sou uma pessoa influenciável, entendeu? Eu tenho a minha opinião própria. Thalita foi a grande, assim, defensora da união feminina naquela casa. E você acha que vale também, num jogo de convivência, de grupo, as mulheres se unirem? Isso não é meio, um pouco fora do contexto, não? Não, fora do contexto eu acho que é. Eu acho que eu me arrisquei muito nessa postura sexista. Só que ao mesmo tempo foi uma coisa que eu sempre quis. Eu não votei mulher, eu não votaria. Mesmo se eu for líder, eu não vou votar em mulher. Mas eu acho que apesar da minha postura, da minha tentativa, não houve essa união. Agora, fora assim, essa grande tragédia grega que todo mundo brinca, que a Thalita foi na casa, você tinha meio medo, você tinha uma perseguição aí atrás de você o tempo todo, que todo mundo estava querendo votar em você, que as pessoas estavam te perseguindo. Quase uma paranoia. O que você acha disso, hein? Eu acho que isso foi devido ao confinamento primeiro do hotel. Foi uma fase muito nebulosa pra mim, você ficar dentro de um quarto sem poder fazer nada. A Thalita, ultimamente, ela anda surtando, né? E eu já falei isso, ela tá doida, gente. Eu não tô me excluindo, só que as pessoas estão me excluindo. De repente, se eu fosse mais nova, eu teria levado com mais bom humor, com menos nóia, com menos preocupação do que vai ser aqui fora, da minha mãe, do meu avô, das coisas que tinham aqui fora, que eu já tinha percorrido, que eu já tinha alcançado. Mas eu sou assim mesmo, noiada, entendeu? Transparente, língua solta, fui eu. O jogo continua lá, o baile de máscaras do Big Brother Brasil 8 está rolando lá dentro. Quem são os mais mascarados lá, na sua opinião? Olha... Você estava até falando algumas coisas do Marcelo aí, umas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Marcelo, não sei até que ponto ele está jogando. Você falou até da sexualidade dele, que às vezes você tem uma certa dúvida se ele está brincando com isso também. Pois é, porque assim, eu e a Nath, nós fomos as primeiras pessoas a quem ele contou esse segredo da vida dele. Só que ao mesmo tempo ele falou que era gay, depois ele falou que ele era bi, sabe? Eu sou uma viada, não tenho o menor problema com a minha viadagem, entendeu? Só que ao mesmo tempo, assim, uma pessoa que se declara muito pra Gisele, então assim, parece que cada hora ele tá num lugar falando uma coisa. O que ela te fala? Que ela tem a mãe mais boa do mundo, mas que ficou tristinha ontem porque dormiu sozinha. E éramos olharmos intacta retina, a cajuína. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem muita gente ali que tá sendo verdadeira, que nem o Fernando, que nem a Natália. A Natália é Joselita sem noção, ela tá ali curtindo mesmo, era o sonho da vida dela entrar ali. Eu vou ser exatamente como eu sou no meu apartamento em Passo Fundo. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Tem que arrotar, tem que arrotar. Porque eu não sou educada, nasci lá no meio das grotas. A Bianca, eu acho que é uma outra que tá sendo verdadeira. O Negão tá sendo verdadeiro. Mas o Negão também é apagado no jogo, né?
Mas eu acho que é a estratégia dele. Ele prefere ser um peixinho ensaboado, não tomar muito partido. Rafinha também. Rafinha, além de ser verdadeiro, é um menino muito inteligente. Tentou abrir meu olho em relação ao Marcelo. Passei uma madrugada inteira defendendo o Marcelo pra ele, porque ele ainda não sabia desse segredo do Marcelo. Falei, Rafinha, você tá tomando conclusões precipitadas. De repente tem um segredo aí que você não sabe, que pode mudar toda a sua cabeça. Thalita, não é assim, mas espera, vamos ver. E no final ele estava certo, né? Uma pessoa eu tenho certeza que tá jogando bonito aqui, que é um grande jogador. Quem vai ganhar, na sua opinião, hein? Olha, a Gi tem muita chance de ganhar. Ela é uma pessoa muito carismática, ela já participou de 2 reality shows fora do Brasil. Ela sabe muito bem como utilizar aquele meio ali com as câmeras, a postura dela de se manter quietinha. Muito bem, você está aqui do lado de fora, quais são os planos de Thalita? Nossa, planos são muitos, eu ainda estou meio flutuando, voltando à realidade. Vamos ver, eu quero continuar com a minha carreira, quero fazer meus cursos, de repente capitalizar o pouco que eu tenho para capitalizar aqui, ou muito, quem sabe, para ir estudar fora do Brasil, que nem eu falei, sabe? De repente fazer uma novela, fazer filme, fazer comercial, fazer o que for. Bom, para a gente fechar, eu queria que você me dissesse qual é a imagem que você imagina que você deixou nesse jogo para as pessoas aqui do lado de fora. Aqui do lado de fora. O que as pessoas, quando as pessoas ouvirem falar na Thalita, quem é essa mulher? Eu já escutei 3 adjetivos que foram muito fortes pra mim, que eu era muito autêntica, que eu era muito transparente e que eu era muito falastrona. E eu concordo definitivamente com os 3, eu sou isso mesmo, autêntica, falastrona e extremamente transparente. Se eu tivesse sido um pouquinho mais opaca, de repente, eu tinha sobrevivido mais um pouquinho. Mas aí não seria eu, aí não teria graça. Por isso não provoque. De rosa, choque. Essa aqui foi a Thalita, autêntica, transparente, falastrona. E é com ela que a gente fica no programa de hoje. Tô terminando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais uma eliminação, tá bom? Dá tchau pra eles, né? Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.